quadro em que o país está vivendo hoje, a gente precisa construir uma alternativa do ponto de vista que traga o progresso social, que tenha a garantia das conquistas sociais e que, ao mesmo tempo, possa fomentar ações na perspectiva da retomada do desenvolvimento econômico. O país num quadro de estagnação, aliás, de recessão, pior do que estagnação, né? Um quadro, inclusive, que hoje nós estamos aí com essa notícia muito ruim da perda da credibilidade do país junto às grandes agências internacionais de investimento, né? Que poderá ocasionar de imediato já a perca de algo em torno de 70 bilhões de dólares de investimento no país, né? Com a diminuição da nota pelas agências internacionais de crédito com relação ao Brasil, e tudo isso só aflorando uma condição que a gente já vinha há muito tempo alertando. Em agosto de 2013, nós fizemos um manifesto na bancada exatamente no sentido de que aquele quadro que se desenhava numa perspectiva de hegemonia do PT e de uma política econômica que gastava sem nenhum comprometimento com relação a uma equação que desse uma estabilidade à política do país, focada na questão do desenvolvimento, e iria naufragar e iria trazer para o país esse quadro de insegurança que nós estamos vivendo hoje e de instabilidade. Dentro disso, nós encontramos no PSB exatamente uma perspectiva de construir um projeto para o Brasil com independência, tanto do ponto de vista da relação governamental junto ao PT, como do ponto de vista capaz de oferecer uma proposta mais avançada com relação à alternativa a esse momento. Esse governo da presidenta Dilma se exauriu, ele não tem mais condições de retomar, né, nenhuma política pública capaz de reavivar a economia e de fazer com que o país reencontre numa perspectiva de sustentabilidade econômica para o futuro. Nós aqui no Ceará estamos vivendo um quadro de instabilidade muito grande com relação a todos os projetos estruturantes do Estado do Ceará, todos eles praticamente paralisados, né? A transposição andando a passos de tartaruga, a transnordestina que aqui foi colocada sem fazer 1 metro de trilho no Estado do Ceará, a grande obra para o sertão do Cinturão das Águas, no começo do ano demitiu 4.000 trabalhadores e não tem perspectiva de retomada. Aqui em Fortaleza, os canteiros todos estão sendo transformados em montouros de lixo, né? Porque a própria obra importante do metrô da área leste da cidade, até agora nada foi feito, né? O próprio VLT, que ainda era uma obra da Copa do Mundo, também totalmente abandonado. E o que a gente percebe é que o país todo vivendo exatamente esse marasmo. E é necessário construir alternativa. E a alternativa a tudo isso está na política. É na política que nós vamos resolver isso. Graças a Deus, nós reconquistamos a democracia. E na democracia, as pessoas podem se organizar nos seus partidos políticos exatamente para fazer isso. E é isso que a gente quer fazer no PSB. Quer fazer um partido plural, participação, democracia interna, um partido sem dono, né? Um partido que não vai estar tutelado ao desejo de uma pessoa, mas a um coletivo, e que nesse coletivo a gente possa democraticamente identificar não só o diagnóstico dos problemas, mas também a construção dessas alternativas. E é por isso que a gente está ingressando no PSB exatamente dessa perspectiva. E amanhã, às 10 horas da manhã, no auditório Murilo Aguiar, da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, nós estamos convocando a todos os democratas, a todas as pessoas que querem, exatamente dentro da pluralidade e da diversidade, construir num país como o Brasil, de dimensões continentais, uma alternativa a esse projeto. E o nosso intuito de ingressar no PSB é exatamente de se juntar a esse mutirão de pessoas que possam contribuir num partido político renovado, num partido político que tem compromissos sociais, um avanço para esse momento que nós estamos vivendo. Eu acredito que vivemos um momento rico, apesar da crise, como bem lembrou o deputado, é uma crise política, uma crise econômica, uma crise de valores, mas é dentro desses momentos de dificuldade que se cria, né, soluções. E é isso que eu acredito que o PSB Nacional, que já vinha alertando, acho que o lançamento da candidatura de Eduardo Campos e Marina sinalizavam de que esse projeto do PT tinha se exaurido.
Então, infelizmente, perdemos o líder num acidente dramático, traumático, né? E, infelizmente, a Marina foi extremamente atacada pela Dilma, né? Uma coisa desleal que agora a população está vendo, o povo brasileiro está vendo que foi uma deslealdade, que o ajuste era necessário numa dimensão, e não como essa que está aí, sem controle, mas era necessário um ajuste no país. Enfim, então o PSB é um partido histórico, né, onde grandes figuras da política nacional, como Arraes, João Mangabeira, que foi seu fundador, figuras importantíssimas da nossa história. E aqui também no estado do Ceará, Jada de Carvalho, que é uma referência, inclusive no jornalismo cearense, e que agora recebe com muita atenção e com muito carinho tanto o deputado Danilo quanto o deputado Heitor Ferrer. Então, um momento de renovação, o partido busca, dentro dessa sua independência, dessa crise criada pelo PT, busca uma alternativa e busca também, para criar alternativa nacional, temos que criar alternativas estaduais e municipais. E é nesse sentido que vem Danilo e Heitor. O PMDB tem um papel histórico muito importante na história do Brasil, né? O PMDB participou da redemocratização, inclusive nós tivemos um trabalho junto à juventude naquela época. O Sérgio foi meu companheiro de movimento estudantil e trabalhamos juntos exatamente para reconquistar esse espaço de liberdade que foi construído no Brasil, né? A construção da Constituinte, o impeachment do Collor, essas mudanças importantes, o PMDB se fez presente. Nesse momento, a minha mudança se deve muito mais a uma busca de uma alternativa dentro de uma linha programática, de uma linha mais avançada de conceito social, mais comprometido exatamente com esse universo capaz de dar a consistência às garantias das conquistas sociais, sem desmerecer, sem descuidar, inclusive, da questão econômica, porque não há, aquilo que eu costumo dizer, desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. Quem lastreia o desenvolvimento social, quem dá a garantia financeira das conquistas sociais, né, é exatamente o desenvolvimento econômico. E foi exatamente o que o governo federal fez de virar as costas para isso. No momento em que, agora mesmo recente, suspende o pagamento do adiantamento dos aposentados. E foi uma luta, inclusive, nossa para que reassumisse esse compromisso, que está marcado agora para setembro, e até agora não veio a primeira parcela dos aposentados, né, com relação ao 13º, que era para ter sido pago no final de julho, começo de agosto. No momento em que todos os projetos estruturantes do país estão paralisados ou paralisando, que são obras importantes, inclusive, para a competitividade do país, para a mudança da logística, para a geração de emprego e renda. No momento que há uma retração na produção industrial, no momento que há, inclusive, uma queda na arrecadação, que era exatamente a grande ambição do ajuste fiscal, era que a arrecadação do país crescesse. E o que é que nós estamos vendo? É que o ajuste fiscal cortou, diminuiu a economia do país, e isso está se refletindo, inclusive, na arrecadação e na transferência para os estados. O estado do Ceará, agora nesse mês de setembro, deixa de receber de fundo de participação do estado menos 40 milhões em relação ao ano passado. Os municípios brasileiros, o fundo de participação dos municípios, que a gente lutou tanto para aumentar no ano passado, inclusive eu fui o relator da matéria, em 1%, agora tem um decréscimo, uma perca, agora nesse mês, referente à arrecadação de agosto, de 38%, o que demonstra o total abismo que o país está avançando, né, a catástrofe que está sendo anunciada. Por quê? Porque não tem credibilidade para propor medidas capazes de impedir o aprofundamento dessa crise e, ao mesmo tempo, alternativa para isso. E dentro desse contexto, o PSB está livre, né? Enquanto o PMDB ainda tem uma parcela significativa do governo, do partido governista, né? Inclusive apoiando esse governo que já fracassou, que já não tem condições de construir alternativa para o Brasil, o PSB está totalmente livre e independente com relação a isso. O que nos dá uma condição, inclusive, de formatação de alternativas sem nenhum compromisso. E é por isso exatamente que a gente tem essa preocupação, mesmo entendendo que o PMDB tem que participar, né, desse processo, inclusive, de mudança. Parcela significativa do PMDB, inclusive, hoje, estão propondo o impeachment da Dilma em Brasília. Está sendo feita, inclusive agora, nesse momento, uma manifestação no Salão Verde da Câmara dos Deputados, com deputados do PSB, do PSDB, do DEM, do Solidariedade e do PMDB, exatamente pedindo a saída dela, pedindo o impeachment da presidenta Dilma, porque ela não tem mais condições de
garantir a governabilidade e a governança do país. Se fosse uma pessoa de bom senso e comprometida com o país, aproveitaria esse momento, inclusive pedir para sair, porque era menos traumático para o país e para que o Michel Temer, vice-presidente, pudesse assumir e construir um pacto, né, em torno, inclusive, das bandeiras do Pacto Federativo, que foram já estudadas, debatidas no país inteiro. Eu passei o primeiro semestre todo rodando no Brasil, buscando construir exatamente alternativas para esse momento econômico, político e social que nós estamos vivendo. Nós só temos um caminho. Primeiro, quando um gerente de uma empresa leva a empresa à falência ou a uma crise grande do ponto de vista financeiro e econômico, você substitui esse gerente. É assim. Quando o time está mal no campeonato, a primeira pessoa que é substituída é o técnico do futebol, porque é o gestor. É ele que vai botar o jogador em campo, vai dizer como é que vai ser a posição de cada um e cada um vai jogar. No governo não é muito diferente. Quando esse governo, depois de 5 anos, joga um país com um potencial que é o Brasil, um país que está entre a 7ª e a 8ª economia do mundo, um país que tem ativos, um país que é rico, rico pela natureza, rico pelo potencial que tem, rico porque pode ser, inclusive, o maior produtor de alimento do mundo, rico porque, quando lhe foi dada a oportunidade, o país cresceu, né, e cresceu no plano cruzado, e cresceu na primeira década desse século, exatamente por quê? Porque foi dada a oportunidade para esse crescimento. Agora, o que é que a gente precisa? De políticas claras de desenvolvimento, de vocação para aquilo que cada região do país tem. Por exemplo, nós temos que cuidar da industrialização do Nordeste. O povo nordestino tem uma capacidade manufatureira muito boa, né? Mas precisa de oportunidade para isso. E o que é que aconteceu? O país entrou na linha inversa. Entrou na linha da proteção do capital. O ajuste só se viu para engordar o lucro dos bancos. E é por isso que os banqueiros agora estão apoiando o governo da presidenta Dilma, o que é uma contradição muito forte. O partido que era dos trabalhadores agora está sendo apoiado pelos banqueiros. E a gente precisa exatamente da construção dessa alternativa, de um novo pacto, de uma nova montagem, de uma nova roupagem, de um novo governo. E na própria democracia, a Constituição brasileira é muito clara. Quando aquele governante não tem as condições, não reúne mais condições para garantir a governabilidade, ele pode, inclusive, ser deslocado do cargo dele, porque o instituto do impeachment é um instituto jurídico que está aí colocado, né? E quando as forças políticas do país, as forças econômicas, as forças sociais identificam a incapacidade desse governante, elas se mobilizam exatamente com relação a isso. Tanto é que na Câmara já existem vários pedidos de abertura do processo de impeachment. E, do ponto de vista do momento que nós estamos vivendo, a alternativa mais honrosa para a presidenta era exatamente pedir a renúncia, pedir exatamente, entendendo esse momento que o país precisa, de dizer, ó, eu não tenho mais condições de tocá-lo e acho que agora a gente precisa construir uma alternativa. E essa alternativa poderia, inclusive, ser com o vice-presidente Michel Temer, que tem uma capacidade política aglutinadora muito boa, tanto é que demonstrou agora no primeiro semestre, que foi quem deu o fôlego ainda para a sobrevivência do governo, nesse primeiro semestre, com sua capacidade de articulação. E reunindo todas as forças políticas em torno de um projeto, como Itamar Franco fez, atraindo para si a responsabilidade de tirar o país do atoleiro, com compromissos políticos de resolver o problema da crise e tendo as medidas necessárias, sejam elas na rearrumação do governo, reduzindo o tamanho de ministérios, reduzindo os cargos públicos, sinalizando para a população brasileira que a necessidade da construção dessa credibilidade com atitudes próprias e, a partir daí, montando um programa de governo que, ao mesmo tempo, seja capaz de fazer com que a economia retome o seu papel e induzindo o desenvolvimento. Porque o papel do governo também é de induzir desenvolvimento para que a economia cresça. Por exemplo, o estado do Ceará é um estado muito dependente de recursos do governo federal. Na medida que você corta as principais obras, o que é que acontece? Você gera desemprego. Gerando desemprego, você atrofia a economia do estado. Você atrofia a capacidade e a oportunidade que as pessoas podem ter de ter um emprego com dignidade. Então tem que retomar esses projetos. Retomar o cinturão das águas, retomar as obras que estão paralisadas, voltar a investir nos projetos estruturais, para que com isso você possa abrir, inclusive, e aí sim, o setor privado, ele entra, mas ele só entra se ele tiver confiança na governabilidade pública.
O partido tem buscado aí nesses últimos anos, principalmente depois da perda do Eduardo Campos, buscado, dentro dessa posição de independência ao governo Dilma, construir, se reconstruir após a perda de uma liderança que nós tínhamos. E nesse sentido, elegemos alguns estados e capitais para reforçar, e um dos tais era o Ceará. E, portanto, na medida que novas lideranças, como o Danilo e com o deputado Heitor Ferrer, acenam para a direção nacional a sua vinda para fortalecer a bancada e fortalecer um projeto político para a Fortaleza. O PSB tem uma história interessante, nós temos muitas experiências exitosas, tanto em governos estaduais quanto em prefeituras. Hoje gerimos Belo Horizonte com muito sucesso, gerimos Recife. Então, esses dois componentes, o reforço da bancada, o quadro que é o Danilo, do ponto de vista da sua história, da sua bagagem política, e reforça a bancada nacional e reforçamos aqui um projeto político para o PSB com Heitor Ferrer. Ok, mas a questão da presidência. Só um minuto. Eu vou responder do Heitor, do Roberto. Estava querendo não responder muito não, mas vou responder. Não tem que responder porque... Não, eu vou responder. Desculpa aí, meu filho. Pode arrochar. Pode continuar. Então, sobre o ex-deputado Roberto Pessoa, ele foi convidado a permanecer no partido. Foi feito esse convite formal pela direção nacional. Quem está coordenando todo esse processo é a direção nacional do PSB, através do presidente Carlos Siqueira, que estará em Fortaleza amanhã, prestigiando o ato de filiação dos deputados. E a coordenação do Carlos Siqueira convidou o Roberto a ficar no partido. E aí, esse processo de fortalecimento, já que diversas lideranças, Heitor, o próprio Danilo, nós temos que fazer essa junção dentro desse projeto partidário. E aí nós temos encontrado dificuldades de o Roberto permanecer se não for na presidência. É uma pena. É natural, né? A disputa política ela sempre é muito acirrada. E o bom da democracia é o contraditório que é criado. Porque senão não precisava de eleição, era nomeação. Eu acho que se tem alguns que estão infortunados com essa perspectiva é porque estão se sentindo incomodados. E é isso que a gente quer exatamente com o PSB no Ceará. Apresentar o novo, apresentar o diferente, construir a partir do debate, do coletivo, propostas e proposições capazes de serem inovadoras. Nós estamos inclusive nós vamos criar no partido um conselho de cidadania, onde nós vamos reunir pessoas, né, intelectuais, professores, líderes setoriais que possam contribuir exatamente com a sua vivência, com a sua experiência, com o seu conhecimento, na formulação não só da identificação do diagnóstico dos problemas que as comunidades estão vivendo, mas inclusive na formulação de alternativas, de propostas para superá-los e para resolver problemas como segurança, como saúde, como educação, como mobilidade urbana, como todos esses problemas que a comunidade vive hoje. E dentro disso nós vamos construir, né, candidaturas a partir de Fortaleza com o Heitor, que vai ter uma repercussão muito grande para todo o estado, mas nas cidades, principalmente priorizando as maiores cidades, candidaturas alternativas. O PSB não vai ser, você não vai encontrar o PSB vendendo tempo de televisão, nem o PSB fazendo acordo político trocando por cargo. O PSB vai fazer o debate. Nós vamos trazer para dentro do PSB exatamente pessoas que queiram construir da forma diferente. O PSB não vai ter candidato porque é da família de A ou da família de B. O PSB vai ter candidato porque pode representar um projeto capaz de modificar essa tradição da política cearense que visa principalmente o patrimônio dos candidatos, o engrandecimento e enriquecimento desse patrimônio pessoal ou familiar, ou então a manutenção daquelas oligarquias, daquelas famílias que querem permanecer eternamente no poder. O PSB vem com uma roupagem diferenciada, buscando exatamente dentro das comunidades, dentro do coletivo, essa alternância e essa perspectiva nova e essa nova forma de fazer política plural, conversando com todos os setores, com todos os segmentos, diversificada, indiferente de condição social, de gênero
ou de raça. Dentro disso, é lógico que a gente vai priorizar algumas candidaturas. Se me for dada a tarefa de ser candidato na Caucaia, como muita gente tem falado, eu não vou me negar a esse projeto, mas eu quero construir coletivamente, porque ninguém é candidato de si próprio, né? A gente, inclusive, tem outras lideranças. Já no PSB da Caucaia, tem o vereador Eduardo Pessoa, que foi presidente da Câmara, que já está no partido, que pode ser candidato. Tem outras lideranças da Caucaia que já me procuraram, que querem participar desse projeto, e nós vamos fazer um projeto de construção, né? Não vai ser porque o Danilo está vindo como deputado federal e buscando uma construção nova para o partido, que tem a imposição de eu ser candidato na Caucaia ou de alguém mesmo ser candidato em qualquer município. Não. Nós vamos fazer, vamos ouvir, vamos participar e vamos construir um caminho em que a voz do PSB seja mais importante do que o chefe do partido. Gaudense é meu amigo, né? Tem uma longa vivência com o Gaudense, são mais de 30 anos de amizade, né? Talvez por desconhecimento de causa ou por alguma contrariedade pessoal, né, possa ter lhe ocasionado algum comentário. Eu não vou entrar no comentário, até porque não cabe. Eu acho que a gente tem que discutir na política, né? E na política foi tomada a minha decisão. Minha decisão foi exatamente na busca da construção de uma alternativa, de um instrumento importante para essa mudança no Estado do Ceará, na forma de fazer política. Eu acho que o PSB, pela sua história e pelo seu projeto político, partidário, progressista, se identifica mais com esse momento e com a minha pessoa, e, inclusive, deixo no PMDB grandes amigos, né? E a política, como dizia o grande ex-governador Gonzaga Mota, ela tem a sua dinâmica, né? Hoje a gente pode estar junto, hoje a gente pode estar separado, mas amanhã a gente está junto. E eu tenho certeza que já, quando começar o debate do quadro sucessório, já das eleições municipais, as forças do Ceará, que tem uma perspectiva democrática diferenciada do status quo que a política do Ceará alcançou, querendo inclusive quebrar esse poder hegemônico que foi criado aqui no Estado do Ceará, elas terão obrigatoriamente de se reaglutinarem. E com certeza, já eu e Gaudense estaremos juntos, empunhando a mesma bandeira dentro de uma perspectiva da construção do Ceará novo. Convidar, né? Eu acho que reforçar, o partido vem nesse processo que eu falei, de renovação, de entender que a crise é muito profunda de valores, há uma falta de credibilidade, e sem credibilidade não se faz nada em qualquer atividade, e a política, claro que é uma das principais e carece muito disso. Então, nós estamos nesse momento de aglutinar força. Eu acho que a chegada do Danilo como um quadro da política cearense, a chegada do Heitor, que vem com a sua densidade também eleitoral e já como candidato confirmado pela direção nacional e como uma das prioridades nacionais. Então isso vai fazer com que nós sejamos um polo de aglutinação e vamos convidar a sociedade cearense, aqueles que estão muito insatisfeitos com o PT, com outras forças que não cumpriram com o que prometeram, para se aglutinar a nós e reforçarmos esse projeto. Temos a saída. Eu acho que o PSB pode ser essa luz. Eu agradecer aqui o Grupo do Estado de Comunicação, que sempre nos acolheu muito bem, que sempre teve uma força política muito grande, né? Estou vendo ali o Luiz Sérgio fazendo um trabalho de pesquisa. O Jornal Estado sempre teve uma presença política importante no Estado do Ceará, desde Getúlio Vargas, né? Sempre no viés da democracia, no viés da liberdade, o que precisa ser exaltado, inclusive agora com a continuidade pela dona Wanda Palhano e pelo Ricardo Palhano, e reforçar exatamente isso que o Sérgio colocou, o convite para que todos participem. Amanhã vai ser uma festa plural, democrática. Nós estamos convidando todos os partidos políticos para se fazerem presente. É um ato político, um ato em que eu vou me filiar junto com o deputado Heitor Ferrer, que a formalidade jurídica virá depois, até para não ter problema do ponto de vista do questionamento da juridicidade ou não do ato, né, para não ter nenhuma desconformidade com a legislação, até porque é mais importante o fato do que a versão. E diante disso, a gente sinalizar para todos os que gostam de política e para o comprometimento cada vez maior e o engajamento cada vez maior dos setores da sociedade, da juventude, trabalhadores, mulheres, né, segmentos da sociedade que estão organizados aí, que podem dar uma contribuição muito grande para a mudança política. O PSB estará aberto exatamente também para esses segmentos e que a gente possa construir uma alternativa, porque nós não podemos ficar na mesmice. A gente quer vir para ser diferente, mas ser diferente dentro
de uma proposição futura, dentro de um foco futuro, dentro de uma alternativa, capaz de fazer com que a gente avance no que é o social, diminua as diferenças que há do ponto de vista econômico e que a gente construa também um reequilíbrio regional no Brasil. O Nordeste no Brasil é tratado sempre no segundo plano. E quando a gente construiu, inclusive, essa plataforma do Pacto Federativo, foi buscando exatamente dar uma alternativa para que o Nordeste possa se inserir dentro do mercado e dentro da conjuntura nacional com o mesmo perfil de cidadania, que a gente tem o mesmo valor que tem um carioca, um paulista, um amazonense ou um goiano. Então, eu acho que a gente tem que buscar exatamente esse equilíbrio. E é esse o papel e a fundamentação que o PSB prega e que a gente quer exatamente externar aqui no Estado do Ceará. Então, convidamos a todos, 10 horas da manhã, lá no auditório Murilo Aguiar, da Assembleia Legislativa, para participar dessa grande festa democrática.